Existem algumas criaturas que passam do comum com tão impressionantes que são. Outros até nos surpreendem por ser bastante exóticos e bem diferentes. Mas existem aqueles que com seu tamanho e grandiosidade podem nos deixar de boca aberta com tão extraordinários que eles conseguem ser. E se você ficou curioso, já cola aqui com a gente. Hoje nós queremos te trazer uma lista com os 11 maiores animais da Terra. Mas antes, como de costume, já se inscreve por aí. Não se esqueça de verificar se você já ativou o sininho. Deixa também o teu like, esquece não, meu parceiro. Eu sou o Nome Paiva, apresentador e narrador deste canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Amantes de Curiosidades. Salamandra gigante da China. Galera, para começar a nossa lista, queremos te trazer uma criaturinha que, além de ser bastante diferente, é considerado o maior anfíbio do mundo. Estamos falando da famosa salamandra gigante da China. Encontrada no sul do continente asiático, esse fantástico animal pode chegar a 2 metros de comprimento e pode também pesar até 45 quilos. Possui um corpo manchado com uma tonalidade castanha e é também um animal extremamente raro. Além disso, costuma ser usado na alimentação e também como um animal de estimação. Por isso, essa espécie pode estar ameaçada de extinção. Outros fatores que também representam ameaça para esse animal são a desflorestação, além de pesticidas usados na construção de barragens. E aí, já conhecia esse fantástico animal? Conta aí pra gente nos comentários, queremos ouvir vocês. A avestruz. Seguindo a nossa lista dos maiores animais da Terra, temos uma incrível ave encontrada em regiões mais secas e arenosas da África Central e Austral. O avestruz é conhecido como a maior ave da Terra, medindo até 3 metros de altura e pesando mais de 150 quilos. Olha o tamanho do dinossauro, galera. Além disso, como uma curiosidade, esse animal também é capaz de produzir o maior ovo do mundo, sendo que a casca do ovo é tão dura que a mãe avestruz precisa ajudar os filhotes a quebrá-la. Só para você ter uma noção, a casca é tão resistente que se uma pessoa pisasse no ovo, mesmo assim dificilmente conseguiria quebrá-lo. E além disso, só para você não esquecer, eles podem sobreviver até 2 semanas ou mais sem água, pois obtêm água suficiente das plantas. E também aquela famosa história que os avestruzes enterram a cabeça quando há predadores é uma mentira, sendo que quando estão ameaçados, seus ataques podem ser fatais. É louco, hein, meu parceiro? Com certeza um dos animais mais incríveis da nossa lista. Crocodilo de água salgada. Um dos países que é reconhecido por conta do seu desenvolvimento econômico, de sua qualidade de vida e que possui uma fauna composta de muitas espécies exóticas de animais, é a Austrália. Que também, só para você saber, é lá que encontramos um dos maiores animais da Terra. O crocodilo de água salgada vive em rios e pântanos costeiros, no mar aberto e na costa das ilhas do território do norte da Austrália. E é considerado o maior réptil existente atualmente, que pode crescer até 5 metros. Embora em alguns casos possa atingir mais de 7 metros e pesar até 1 tonelada. É um excelente nadador e um dos animais mais perigosos do planeta, tornando ele um super predador para todos os tipos de animais, incluindo até mesmo seres humanos. Além disso, como curiosidade, esses animais botam entre 50 a 60 ovos, que demoram cerca de 114 dias para serem chocados. As mães ficam perto dos seus ovos, protegendo-os de predadores, e quando estão prontos para eclodir, os bebês emitem um som e a mãe começa a desenterrá-los para levá-los até a água. E alguns ainda dizem que esse animal nem é tão perigoso. O que será que esse povo tem na cabeça? Vai entender, né, meu parceiro? Urso. Galera, em 8º lugar temos um fantástico animal que é bastante retratado em alguns filmes e desenhos, por ser calmo, paciente, inteligente, agir com sabedoria e não por impulso. Os ursos são os maiores carnívoros terrestres vivos, sendo que os ursos pardos e os ursos polares podem chegar até 1 tonelada e chegar a 3 metros de altura quando em pé nas patas traseiras. Além disso, esses animais possuem uma enorme força em suas mordidas, podendo ser suficiente para esmagar uma bola de boliche ou uma frigideira de ferro. Também quando
chegam à fase adulta, podem correr incríveis 64 km por hora, mais rápido que o limite de velocidade em muitas estradas do Brasil. Com todas essas incríveis características físicas, não é de se admirar que os ursos provaram ser predadores dominantes na natureza. Rinoceronte. Encontrado na África e em parte da Ásia, temos um fantástico animal de grande porte, que pode colocar de joelho até os mais ferozes de plantão. O rinoceronte pode pesar entre 1.700 kg e 2.300 kg. Eles chegam a ter 4 metros de comprimento e até 2 metros de altura. Além disso, também são os verdadeiros arquitetos de ecossistemas, equilibrando florestas e pastagens e por sua vez permitem que muitas outras espécies aumentem. E não sei se você já tinha ouvido falar, mas esses animais, apesar de pesados, podem atingir grandes velocidades em pequenas distâncias, podendo abrir trilhas por onde passam. Também gostam de tomar banho de lama, usada como repelente de insetos. Os machos dessa espécie são solitários e territorialistas, marcando seu território com urina e uma pilha de fezes. Ah, é louco, um animal de grande porte como esse realmente não está de brincadeira. E se você já tinha ouvido falar um pouquinho dessa incrível máquina de destruição, conta pra gente, queremos ouvir vocês. Hipopótamo. Galera, chegamos à nossa 6ª posição. E como de lei, queremos te trazer um animal que é considerado um dos mais perigosos do continente africano. Os hipopótamos são animais que pesam de 3 a 4 toneladas, sendo os machos maiores e mais pesados que as fêmeas, e medem entre 3,5 e 4,5 metros de comprimento. Além disso, são animais que vivem em grupos de até 50 indivíduos. Liderados por um macho, podem permanecer por até 5 minutos submersos. Durante o dia, ficam nos corpos de água para dormir e manter o corpo resfriado, e ao anoitecer buscam a terra firme para pastar. Na África é considerado um dos animais mais perigosos e agressivos, causando a maior parte das mortes em humanos. Por conta disso, geralmente quando existe um encontro de um hipopótamo com um homem, estes o matam. Também são bastante agressivos entre si, principalmente os machos que entram em constantes batalhas pelo território. Meu parceiro, depois dessa, se um dia você der de cara com um monstro desses, já sabe o que fazer. Corre, meu parceiro, vai que numa dessas a gente escapa. Girafa. Quem nunca ouviu falar daquele fantástico filme Madagascar, com aqueles incríveis animais que possuem uma história pra lá de divertida, nos apresentando alguns personagens com características bem únicas e bem marcantes. Um deles é um incrível animal pescoçudo que também está na nossa lista. Encontrada na África, as girafas são consideradas os animais mais altos da Terra, chegando a medir 6 metros de altura. Pra você ter uma noção, só seu pescoço pode chegar a 2 metros de altura. Além disso, essas fantásticas criaturas possuem uma gestação de 15 meses, passando mais de um ano grávida, e seus filhotes já saem do útero com 2 metros de altura. Sabia dessa? Também, só para você não esquecer, as girafas são animais herbívoros, que vivem geralmente em grupos, além de ser bem dóceis. Seus filhotes permanecem junto às mães até quase 2 anos de idade, e quando mais velhos, muitas vezes os indivíduos afastam-se do bando e passam a viver de forma solitária. Fala a verdade, meu parceiro, de todos os animais dessa lista, esse com certeza é de tirar o chapéu. Elefante. Galera, seguindo a nossa lista, temos um animal que para muitos é considerado um verdadeiro tanque de guerra. O elefante africano é o maior animal terrestre vivo, que pode pesar até 7 toneladas. Eles geralmente possuem cerca de 10 metros de comprimento e 4 metros de altura. Aí você já imagina o tamanho do problema que você ia enfrentar se encontrasse um desses. São animais que se destacam por possuírem uma tromba longa e muscular que os auxilia de diferentes formas, como pegar objetos no chão, quebrar galhos, transportar água e alimento até a boca e cheirar. Também possui uma grande presa, a qual é visada comercialmente, e o motivo pelo qual vários indivíduos são mortos anualmente. Além disso, esses animais são capazes de realizar comunicação por meio da produção de sons, os quais são variados e podem ser produzidos vocalmente ou por meio de batidas. Destacam-se ainda por sua inteligência e por apresentar um grande cérebro, além de apresentar uma alta expectativa de vida, sendo capaz de viver entre 60 a 70 anos. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o teu like. Vacila não, meu parceiro, o mundo animal agradece o teu apoio.
lula colossal. Meus queridos, chegamos ao nosso top 3 e como de costume separamos alguns animais que passam do normal com tão incríveis que conseguem ser. Encontrada nas profundezas do Oceano Ártico, temos a fantástica lula colossal, que é considerado o maior invertebrado do mundo e pode atingir 14 metros de comprimento e pesar meia tonelada. Ela também possui os maiores olhos do reino animal, com 25 centímetros de diâmetro. Além disso, dispõe de 2 bicos enormes e afiados e garras giratórias em forma de ganchos profundamente afiados em seus tentáculos. É uma caçadora como outras lulas e no mar profundo se utiliza da bioluminescência para encontrar a presa. Mesmo com algumas informações sobre esse enorme animal, ainda pouco se sabe sobre a vida desta criatura. Essa, se você contar para o famoso lula molusco, nem ele acreditaria. Tubarão-baleia. Na nossa segunda posição, temos um incrível animal que, se eu te contar o tamanho dessa peça rara, com certeza muita gente vai achar que é história de pescador. Estamos falando do maior peixe do mundo. Encontrado nas águas de mar aberto dos oceanos das regiões tropicais, temos o tubarão-baleia, que é um peixe cartilaginoso que tem em média 12 metros de comprimento quando adulto. Além disso, não sei se você sabia, apesar de ser um animal gigantesco, o tubarão-baleia não é um grande predador dos oceanos. Ele se alimenta de pequenos organismos, tais como pequenos crustáceos que formam o chamado plâncton, podendo até comer alguns peixes e moluscos como lulas. Além disso, é um animal dócil, gentil, brincalhão e que permite ser acariciado pelos mergulhadores. Ele tem o costume de viver isolado, sendo muito raro encontrar esse ser vivo convivendo em grupo. Baleia azul. Galera, em primeiríssimo lugar, mas não menos importante, temos o maior animal da Terra, a baleia azul. Esse mamífero marinho é maior do que qualquer dinossauro que já existiu e pode chegar a 32 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. Ele está ameaçado de extinção devido à caça indiscriminada em algumas partes do mundo. Uma curiosidade incrível desse animal é que, em boas condições, uma baleia azul pode escutar outra que esteja a distância de 1.600 km. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis viajam os mares na velocidade média de 8 km, mas podem atingir 30 km. Além disso, a coloração do corpo da baleia azul, como o próprio nome indica, é azul cinzento, sendo possível observar nele algumas manchas claras. Essas manchas são similares às nossas impressões digitais, sendo essas uma importante forma de identificação do indivíduo, que escurecem com a idade. Tá louco, hein, meu parceiro? Olha o tamanho desse monstro marinho. Talvez, quem sabe, seja o maior dos oceanos. Mas segundo o Kraken, esse aí ainda é peixe pequeno. E você, o que acha? Fala, curiosos, gostaram desse vídeo? Se impressionaram assim como a gente com esses animais fantásticos que parece que vieram de outro mundo? Pois é, meu povo, então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Compartilhe e deixe também a tua curiosidade. Queremos preparar esse vídeo para vocês. Estamos ficando por aqui. Até a próxima.